Jorge. Vem pra cá, Jorge, vem pra cá pra gente conversar um pouquinho aqui e falar sobre o portal O Dia. Portal O Dia que vem sempre com grandes informações e, obviamente, traz especialmente para você o que acontece atualmente, nesse momento real, não é isso, Jorge? É isso mesmo, Vanusa Coelho. Muito bom dia para você, muito bom dia para quem está nos acompanhando em casa. Olha só, Vanusa, meu primeiro destaque hoje do Portal Dia.com é uma notícia que pegou praticamente a cidade de surpresa ontem, justamente por conta desse setor ser bastante movimentado. Estou falando, Vanusa, do setor de comércio aqui e supermercados, que está anunciando, está ameaçando uma paralisação por tempo indeterminado. E essa informação foi repassada pelo Sindicato dos Comerciários aqui de Teresina, o Sindicom, que informou que vai realizar nesta quarta-feira, agora dia 15 dessa semana, uma Assembleia Geral com os trabalhadores justamente para deliberar sobre essa questão da paralisação. De acordo com a categoria, as propostas sindicais apresentadas pelo sindicato patronal não foram atendidas aí pelos trabalhadores. E dentre aí essas propostas estão a questão do reajuste salarial, tem também aí a questão do reajuste do valor trabalhado aos domingos, que segundo a categoria não foi reajustado, tem também aí os feriados, todos os feriados autorizados trabalhados sem o pagamento, apenas com a compensação, os trabalhadores alegam isso. E além disso, Vanusa, eles reivindicam o funcionamento normal durante o carnaval, que vai acontecer nessa semana, né, do dia 18 até a terça-feira, e também a Semana Santa e ainda a abertura do comércio no dia do comerciário e na Sexta-feira Santa. Então, essas são algumas das reivindicações da categoria que ameaçou fazer a paralisação desse setor tão importante, né? Setor de supermercado. Tão próximo do carnaval, onde muitas pessoas vão viajar, né? Agora é aquela história. Vem acontecendo cada tipo de paralisação e que é necessário e importante para a sociedade, né? Pois é, e o setor de supermercado foi um dos mais importantes, digamos assim, durante a pandemia da Covid, porque as pessoas procuraram bastante, foi um setor essencial que não parou, então muitos trabalhadores estão reivindicando isso. Gostaria que só descesse um pouquinho aqui na reportagem para a gente mostrar algumas outras informações, Vanusa. São alguns pontos que vão ser discutidos nesta reunião da quarta-feira, que é justamente essa questão aí reivindicada pelos trabalhadores. Gostaria que colocasse ali para a gente continuar a leitura, por favor? Pronto, ali, Vanusa, dentre as principais propostas dos trabalhadores estão aí a questão do pagamento dos feriados trabalhados, né? Eles reivindicam isso, não as folgas que geralmente acontecem. Tem também aí o reajuste do valor do domingo trabalhado, o fechamento na terça-feira de carnaval e na sexta-feira santa. Esse é um ponto importante que os trabalhadores pedem também. O fechamento no dia do comerciário, no caso os supermercados teriam que fechar nesse dia, segundo o sindicato. E também reajuste aí de 8% no piso salarial, dentre isso também o ticket ali de R$15 a garantia do plano de saúde. Então assim, essas rodadas de negociações vão acontecer na quinta-feira e o sindicato informou que caso essa situação não seja resolvida, vai encaminhar toda essa negociação ao Núcleo de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho, que é o TRT. E claro, a gente vai acompanhar essa situação. Qual é a próxima notícia que você tem aí, Jorge? Bom, Vanusa, o próximo destaque aqui do portal Dia.com, a gente vai trazer, Vanusa, um desdobramento do caso que a gente vem acompanhando da morte, do assassinato da estudante de medicina Flávia Cristina. Ontem, Vanusa, 3 suspeitos do crime foram presos e aí, Vanusa, a gente tem algumas informações que acabaram chocando nessa terça-feira. A gente conversou com o delegado Francisco Costa, o Bareta, Vanusa, que informou que o assaltante que teria matado a estudante de medicina disse à polícia que o tiro foi um efeito colateral do roubo, e isso acabou surpreendendo a sociedade, também a gente que tem acompanhado esse caso. Então, como eu falei, ontem 3 suspeitos do crime foram presos e eu tenho as identidades aqui, Vanusa. O primeiro preso foi identificado como Francisco Emanuel Santos Gomes, ele é conhecido como Biel, foi localizado em Caxias, no Maranhão. O outro, Denilson Everton Santos Nicolau, segundo a polícia ele é conhecido como Ceará, ele foi localizado no bairro Morada do Sol, aqui em Teresina, ontem também pela manhã. E já no final da noite, o terceiro suspeito, terceiro envolvido nesse crime, foi identificado como Antônio Denilson Barbosa Silva, conhecido como Macapá. Ele também estava lá no Morada do Sol. Vanusa, segundo também o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o trio que foi preso na noite de ontem, segundo os relatos aí,
eles deram aí convergência para a mesma versão já apresentada dos fatos, né? A gente está acompanhando o caso, o que permite, por exemplo, a conclusão do inquérito. A gente falou também sobre eles terem participação com outros crimes. A polícia apontou que o autor do disparo, que pelo menos confessou o crime, né, que matou a Flávia, o Biel, disse que a polícia informou que ele já responde por outros crimes, inclusive um homicídio, e chamou aí, no caso, a atenção pela frieza, né, dele ter dito que o tiro que acertou a estudante de medicina foi um efeito colateral do roubo. Outra informação que eu tenho aqui, Vanusa, segundo o delegado Bareta, é que o Biel já responde por roubo e tem envolvimento em um assassinato relacionado aí uma briga entre facções criminosas. A gente vai agora aguardar a conclusão do inquérito policial, que deve sair nos próximos dias, e aí vai ter toda a questão do julgamento, e aí vai tramitar na justiça os procedimentos. O fato é que a prisão desses 3 acusados se deu aí em menos de 72 horas, se a gente for analisar, né, depois do crime que aconteceu no domingo, e os 3 suspeitos já foram localizados. Para finalizar, mais uma informação em relação ao carro roubado, o Renault Kwid azul, que foi localizado ontem. Ele tinha sido tomado de assalto por um adolescente, a polícia informou, e teria sido roubado no dia 11 de janeiro. E foi, no caso, utilizado pelos criminosos para cometer esse crime no final de semana. Então, todas essas informações, os desdobramentos do caso, a gente tem acompanhado no portal dia.com e, claro, a gente tem atualizado todos os dias acerca da morte da estudante de medicina, Flávia Cristina. A questão é o seguinte: pessoas assim não deveriam mais estar no meio da sociedade. A gente vê as informações de delegados, né? A gente vê informações aí de grandes profissionais do meio dizerem: agora a justiça vai ter que tomar as medidas. Então, assim, que a justiça verdadeiramente tome essas medidas e que pessoas assim não estejam transitando, né? E trazendo um sofrimento, uma dor tão gigantesca como essa. Essa é a palavra certa, porque a vida dela não volta mais. Né? Uma jovem de 23 anos que simplesmente parou o seu momento, uma pessoa que, segundo informações, saiu para ir almoçar num domingo com o namorado e ver a sua vida ir embora assim, desta forma, né? Até dói no coração essa história de efeito colateral à morte. Gente, pelo amor de Deus, não sei nem o que dizer, nem o que comentar diante dessa situação. Simplesmente que Deus conforte o coração dessa família, né? Pois é, Vanusa, choca assim pela frieza do depoimento, nossa, né? Gente. Porque foi preso o suspeito aí, no caso, o Biel, e aí, a partir disso, a partir da prisão, ele acabou confessando o crime e dando uma declaração dessa em relação ao caso, né? E aí agora os procedimentos vão seguir na justiça a partir da conclusão do inquérito, e aí a gente vai ver toda essa tramitação na justiça, até a condenação, a sentença, e claro, a gente vai acompanhar e trazer todas essas informações aqui no programa. Tá certo, Jorge. Muito obrigada pelas informações, obrigada a você. Volte a qualquer hora, a qualquer momento para trazer mais informações aqui do portal, tá bom? Tudo bem, volto. Muito obrigada, até amanhã. Até amanhã.